Fala galera do IGV, então nós estamos caminhando para a nossa aula 2 e a nossa aula 2 vai dar seguimento e possivelmente o fechamento do período da República Velha ou República Oligárquica. Bom, eu escolhi trabalhar pegando pontos dos dois capítulos citados no roteiro de estudos. E dentro desses dois capítulos nós temos esses pontos que são determinantes para nós entendermos como a República Velha teve o seu fim. Um detalhe é que esse penúltimo ponto, a crise de 29, ela vai ser explicada, abordada com mais profundidade nas próximas aulas, após o capítulo de Primeira Guerra Mundial. Mas fato é, a crise de 29 tem uma importância dentro das questões políticas do Brasil, certo? E eu vou explicar passo a passo para vocês sobre como o período da República Café com Leite tem o seu fim, certo? Bom, logo de cara, se vocês fizeram o roteiro de estudos, fizeram a leitura, vocês vão ver que durante a República Velha, com a chegada dos vários imigrantes no Brasil, com o processo de fomentação de indústrias na cidade de São Paulo, principalmente, em outros pontos, como a cidade do Rio de Janeiro, vocês vão ver que muitos desses imigrantes vão acabar se tornando trabalhadores urbanos, vulgo operários. Esses operários, eles tinham diferentes características, eram tanto homens quanto mulheres, crianças, e todos eles não tinham proteção alguma. Trabalhavam todos os dias com jornadas de trabalho extremamente cansativas, sem ter direito a nenhuma questão de defesa, se o cara se lesionasse, se tivesse uma doença, sem nenhum direito a férias, sem nenhum direito a folga e com salários extremamente baixos. Então as condições dos operários, dos trabalhadores em geral no Brasil, eram extremamente precárias e desgastantes. Dentro disso, o pessoal vai sofrer calado durante um pequeno período, mas logo, depois de alguns anos, esses trabalhadores, principalmente os trabalhadores urbanos, vão começar a se organizar. E aí vão surgir os primeiros movimentos dos trabalhadores urbanos no Brasil, que como consequência vão também dar início às primeiras greves gerais do Brasil. Hoje em dia a gente escuta falar de greves gerais no Brasil, e isso já não é uma novidade, isso já existia no Brasil durante ali as primeiras décadas do século XX. E isso está muito relacionado à cultura desses imigrantes europeus que chegaram no Brasil durante o início da República. Esses imigrantes eles tinham já, de certa forma, entrado em contato com outras ideologias, como o comunismo, o anarquismo, os movimentos sindicais da Europa. Eles estavam a pleno vapor quando esses imigrantes saíram da Europa e vieram para cá. Então eles já tiveram contato com esses diferentes discursos, com essas diferentes lutas que existiam na Europa, e obviamente eles vão trazer muito disso para cá, para o Brasil. Então vão surgir os primeiros movimentos operários, vão surgir os primeiros sindicatos e as primeiras greves. E essas primeiras greves vão tomar bastante força no ano de 1917 e 1918, na cidade de São Paulo principalmente e na cidade do Rio de Janeiro. Com essas greves, nós já vamos ter um processo aí de luta dos trabalhadores por direitos, algo que vai ser adquirido mais à frente durante o período varguista. Um erro que é muito comum de ser dito é que Vargas concedeu esses direitos como se ele tivesse tirado aquilo da cabeça dele. Na verdade, não. Ele atendeu uma demanda, ele atendeu uma luta que já vinha se desenvolvendo ao longo de muitos anos antes. Então, esses movimentos operários, eles são importantes porque eles já estão demonstrando a insatisfação da população e o desgaste daquele tipo de política. E eles vão surtir efeito mais à frente, quando o próprio Vargas vai atender essa demanda dos trabalhadores urbanos, principalmente. Bom,
Dando sequência, nós temos o tenentismo. O tenentismo, os movimentos tenentistas, eles tomam força durante a década de 20 do século 20, onde esses militares, né, a maioria deles oficiais, queriam ter mais participação na política, já que quem ditava as regras eram os fazendeiros, os latifundiários, a galerinha do café principalmente. Então os militares eles queriam ter maior participação, estavam insatisfeitos com esse jogo pendular entre os políticos de São Paulo e os políticos de Minas Gerais, e a partir disso lideranças como Carlos Prestes vão estar, né, liderando movimentos tenentistas que vão ser muito importantes para incomodar aquela estrutura de poder da República Café com Leite. Bom, dando sequência, nós temos também, na década de 20, a Semana de Arte Moderna. A Semana de Arte Moderna ela ocorre em São Paulo, e a Semana de Arte Moderna ela vai ser muito importante porque ela vai ser, de certa forma, um divisor de águas na expressão artística brasileira, que vai afetar diretamente a população, porque a arte ela é um reflexo da expressão do povo. Nesse caso, a Semana de Arte Moderna ela vai formalizar o início do modernismo, que é um movimento artístico voltado para a construção de identidade e crítica das diversas situações do cotidiano brasileiro. Então, diferentes personagens, como o negro, como o indígena, vão começar a ser valorizados no discurso dessas obras modernistas. Tirem essas dúvidas, trabalhem bastante isso com a professora de arte, com a professora de literatura. Nós temos a questão também do pré-modernismo, né? Os literatos que foram importantes nesse debate, dos negros, dos indígenas. Inclusive, um dos principais nomes dessa onda pré-modernista, ou seja, a galera que já vinha debatendo essas questões antes da Semana de Artes Modernas, né, dentro da literatura, nós temos o Aloysio Azevedo, né, que fez esse livrinho muito importante e muito legal de se ler, que é o Mulato, entre outras obras extremamente importantes para o nosso povo. Então, né, esse movimento artístico ele vai afetar tanto a literatura quanto as artes plásticas, vai afetar também vai afetar as artes plásticas, pinturas, vai afetar, como falei, a literatura, música, vai afetar, mais à frente, vai afetar o cinema, que vai se desenvolver nas próximas décadas, a impressão dos jornais, a forma de descrever os textos jornalísticos vai ser modificada a partir, né, desse movimento artístico. Então ele é muito importante para, né, o Brasil, para a discussão de identidade brasileira. Então a Semana de Arte Moderna, ela de certa forma também vai estar catucando aquele grupo, aquela elite, né, que tentava emitir uma imagem de Brasil somente, né, das pessoas brancas que tinham poder econômico. Além disso, dentro desses anos 20, vai ocorrer algo no exterior que vai ser muito importante, né, dentro da estrutura política do Brasil na época. Bom, dentro da República Café com Leite, como a gente já abordou, o principal produto era o café. Então o Brasil dependia muito da exportação desse café para manter a economia fluindo, né, andando, caminhando. Bom, então o Brasil era extremamente dependente desse comércio, dessa exportação do café. Então pensem vocês, se acontece uma super crise mundial, o Brasil vendendo café para outros países, esses países deixam de comprar o café brasileiro. O que acontece com o Brasil? Acontece que a economia brasileira quebra também. E nessa de quebrar a economia brasileira, vai haver um debate muito grande sobre quem é a pessoa mais adequada para permanecer ou se tornar presidente durante as eleições de 1929 para 1930. E dentro desse processo,
também tem as questões de que a galera, o povo, já estava começando a ficar indignado com aquela situação. Dentro desse processo de crise internacional, que nós vamos abordar mais à frente, essa crise vai prejudicar a economia brasileira e automaticamente vai afetar o jogo político também. Dentro desse jogo político, quem estava então sendo presidente do Brasil era o Washington Luiz. O Washington Luiz era um presidente do estado de São Paulo. E o Washington Luiz, ele vai indicar como sucessor o Prestes, que não é o Carlos Prestes. Então, ele indica o Júlio Prestes para ser candidato a presidente e o Júlio Prestes era um cara do estado de São Paulo. Aí, peraí, vamos parar para analisar. Se a política era de revezamento entre São Paulo e Minas Gerais, quando ele indica o Júlio Prestes, ele está quebrando esse revezamento. Exatamente isso. Quem era a bola da vez era o candidato a ser indicado por Minas Gerais. Então, o estado de Minas Gerais, nessa situação, vai ficar extremamente indignado por eles terem quebrado esse contrato. Bom, pelo lado do Washington Luiz, ele indica o Júlio Prestes porque ele acredita que o Júlio Prestes vai ser o cara mais adequado para manter a política de controle do preço do café, para atender a galerinha ali, né, que estava por trás dele, obviamente. Dentro disso, o Estado de Minas, né, o partido que representava o Estado de Minas, vai cortar a aliança com o Estado de São Paulo e vai se aliar à galerinha do Partido do Rio Grande do Sul e também do Partido da Paraíba. A chapa da Aliança Liberal, liderada pelo nosso conhecidíssimo Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas era o candidato a presidente por essa chapa. Bom, vão ocorrer as eleições e, curiosamente, quem vai vencer as eleições de 29 para 30 vai ser o candidato Júlio Prestes. O Júlio Prestes ele é eleito, porém ele não vai conseguir assumir, porque o Getúlio Vargas, dentro daquele contexto, ele vai acusar a chapa do Júlio Prestes de cometer 2 crimes: fraude eleitoral, e o outro é que ele vai acusar que o seu candidato a vice-presidente, né, o João Pessoa, que tinha acabado de ser assassinado, ele vai acusar que o pessoal da chapa do Júlio Prestes foi responsável por mandar matar o João Pessoa. Mas espera aí, por que o pessoal que tinha acabado de ser eleito iria mandar assassinar o candidato a vice da outra chapa? Não faz sentido, né? Bom, segundo os estudos dos historiadores, o pessoal da chapa adversária não tinha nada a ver com o assassinato do João Pessoa, que era uma coisa relacionada a questões amorosas dentro da localidade da Paraíba, onde supostamente o João Pessoa se envolveu, né, numa traição. Dentro disso, a pessoa mata o João Pessoa e, né, enfim, o Getúlio Vargas vai utilizar essa morte para acusar o Júlio Prestes e impedir que o Júlio Prestes assuma como presidente. Bom, a população, ela vai ficar indiferente em relação ao Getúlio Vargas. Porém, o Getúlio Vargas, aos poucos, ele vai convencer a determinados grupos de que se o Júlio Prestes fosse mantido como presidente, o Júlio Prestes não seria um cara forte o suficiente para controlar o movimento das massas que vinha tomando corpo. Então ele consegue o apoio de alguns grupos, inclusive dos militares que queriam ter mais participação política. É a partir do momento que ele consegue ter o apoio dos militares e de determinados políticos, principalmente do eixo de Minas Gerais, ele vai conseguir montar uma aliança forte o suficiente que vai influenciar inclusive a imprensa da época. Com o apoio da imprensa, com o apoio dos militares e com o apoio de determinados segmentos das elites da época, o Getúlio Vargas alega que aquilo era para evitar um mal maior. E dentro disso, ele vai destituir o Washington Luiz, que estava fechando o mandato, e vai impedir com que o Júlio Prestes assuma a presidência da República. Toda essa movimentação feita pelo Getúlio Vargas
vai ser conhecida como Revolução de 30. Mas espera lá, revolução. Ele utiliza esse termo, assim como outros personagens na história do Brasil vão utilizar esse termo para identificar, para tentar transmitir a noção de que vai tentar transmitir a noção de que ocorreu uma grande transformação e que ela foi positiva. Mas no caso do Getúlio Vargas, dentro da Revolução de 30, que é o nome, né, estudado história, nós temos características de que não foi uma revolução e sim um golpe, porque ele tira um grupo do poder, se coloca no poder, certo? Sem ter efetivamente o apoio de todas as massas e sem conseguir transformar toda a estrutura do Brasil. Bom, dentro disso, ele vai ser um cara extremamente habilidoso, vai atender determinadas demandas, né, da população brasileira e vai se tornar muito famoso na história. Mas fato é, a Revolução de 30 ela tem mais características de golpe do que revolução. E a Revolução de 30 é o ponto final da República Velha, pois aquele jogo de revezamento entre São Paulo e Minas Gerais tem o seu fim, certo? Espero que vocês tenham entendido, galera, e até a próxima.